O vilão mais perigoso não é aquele que sabe que é mal. É o que é mal, mas acha que é o herói da história. Essa ideia é uma das que fundamenta uma teoria chamada O Homem Extraordinário, na obra Crime e Castigo de Dostoiévski. Nessa obra, o personagem Raskolnikov chega à conclusão de que existem homens medíocres e homens extraordinários. E essa semana, enquanto eu terminava a última temporada da série You, eu percebi que existem alguns paralelos entre o Joe Goldberg, que é o personagem principal da série, e o Raskolnikov, que é o protagonista da obra que eu falei agora há pouco, do Crime e Castigo, do Dostoiévski. E aí, aproveitando a alta da literatura russa, né, inclusive que bom, e o lançamento da última temporada da série You, eu pensei que seria legal compartilhar essa ideia que me veio enquanto eu reli o livro e assisti essa última temporada. Bom, a questão aqui é que esse tipo de personagem, ele mente, ele trai, ele mata, e ele ainda assim acredita que ele tá fazendo certo. Na obra Crime e Castigo, por exemplo, o Raskolnikov, ele é um jovem muito pobre, que quando ele pega dinheiro com uma idosa agiota, ele decide que precisa matá-la. Porque matar ela, eliminar alguém como ela, fará do mundo um lugar melhor. E em um primeiro momento, na cabeça do Raskolnikov, tá tudo bem cometer esse crime, tá tudo ótimo, porque o motivo se justifica. É aí que nasce o conceito, que é discutido ao decorrer de todo o livro e aparece em muitos outros do Dostoiévski na literatura russa, que é o conceito que ajuda a entender um pouco o Joe Goldberg, que é o conceito do homem extraordinário. E a tese é, eles podem matar, mentir, destruir, se for por um bem maior. Se você não sabe do que eu tô falando, se você nunca viu essa série, eu recomendo muito que você assista. Essa série é sobre um homem chamado Joe Goldberg e que ele tem fixações em algumas mulheres. Ele acaba se, digamos, apaixonando, mas de uma forma bem doentia. E o que ele faz quando ele fica ficcionado nessas mulheres é construir as situações, moldar as situações, inclusive matando pessoas para que elas se apaixonem, se seduzam por ele. Ele é um predador. E o legal é que não é série pela série, ela não é só uma história boba, ela tem muita referência literária. Tem referência de Lobo da Steppe, que é uma obra alemã, Frankenstein, Médico e o Monstro. Nessa última temporada teve muita referência à Casa de Boneca, do Ibsen. Mas tá, vamos lá, vamos voltar pro personagem. E se ele também fosse um desses homens? Essa é a pergunta que o Raskolnikov se faz e que o Joe, até a última temporada, ele nunca tinha verbalizado isso, mas ele vivia como se isso fosse verdade. O Joe, ele não chega a falar isso até a última temporada. Nessa última ele até chega a dizer que ele é um cavaleiro num cavalo branco, mas ele não acha que ele tá fazendo algo mal. Ele acha que tá fazendo algo necessário, de que ele é preciso. Porque, apesar dessa última temporada ele afirmar que gosta de matar, ele não mata pelo prazer em si. Ele sempre diz isso, ele precisa de uma espécie de propósito que justifique essa ação dele. Porque você pode até procurar ao decorrer das temporadas. Ele não ri enquanto ele esfaqueia, ele não se orgulha dos corpos que ele esconde, ele não usa isso como um troféu, ele encara isso como uma grande tragédia, na verdade. E na hora de matar, ou depois que ele mata, ele sente um pseudo, sofrimento. Ele hesita, ele não quer, não me obrigue, e aí ele vai lá e mata. E a grande questão é que esse sofrimento que ele tem ao matar, ele é psíquico, porque na cabeça dele aquilo precisa ser feito, não é que ele quer. Joe não é o vilão da própria história, ele é o herói. E isso é o que torna tudo muito mais perigoso. E é muito engraçado porque quando Joe mata alguém, ele sempre tem um grande motivo pra cometer aquilo. Então lá na primeira temporada ele mata o ex-namorado da Beck, o Benji, né? E aí os motivos não, esse cara é tóxico, ele é abusivo, ele é um grande obstáculo pra mim. Quando ele mata a Pete, que é a melhor amiga também da Beck, ele se justifica dizendo não, porque a Pete controlava a Beck, impedia a Beck de ter autonomia, de ser feliz. E aí tem até aquele outro personagem, a Delilah, que na hora que ele vai matar, ele sofre, ele chora. Nossa, ele hesita, ele fala, não, mas se eu não matar, tudo vai desmoronar, eu preciso fazer isso. Então sempre tem um motivo muito forte, muito dramático. E aí é muito engraçado porque é sempre o mesmo script. E pra quem tá assistindo, às vezes é muito cativante, né? Porque ele analisa a situação, ele vê quem é que tá trazendo, quem representa um perigo pra pessoa por quem ele tá ficcionado, e aí ele pensa, não, eu preciso fazer algo para salvar essa pessoa, nem que isso custe uma vida. Afinal, é o que os heróis fazem, salvam pessoas, matando elas. E assim ele acredita que ele tá salvando a Beck, depois a Love, depois a Marianne, depois a Kate, na última temporada.
a Brontë. E aí o Joe, ele acaba nunca sendo um assassino horrível, né? Porque ele só mata as pessoas que causam mal. Ele olha pra multidão e pensa, essa multidão, ninguém sabe o que eu sei sobre aquele ali, mas eu sei. E já que eu sei, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. E nesse caso é cortar a cabeça da pessoa, matar, enfim. O problema é que para que ele seja um grande herói, ele precisa colocar alguém como um grande vilão e colocar aquelas mulheres como grandes vítimas. Ele precisa, para ser o salvador, colocar alguém num pedestal para que ele salve. E ele inventa os motivos para isso. E aí o Joe e o Raskolnikov, nessa perspectiva, eles na verdade são os grandes redentores, né? Porque o Joe, ele salva as mulheres porque ele tem obsessão, salvo. E o Raskolnikov, ele só comete aquele crime de assassinato bruto de uma idosa porque ele acredita que está salvando a mãe e a irmã da miséria. Eles são os grandes heróis dos próprios delírios. No fim, talvez Joe Goldberg não seja um monstro, porque os monstros se assumem monstros, se reconhecem monstros, têm orgulho de serem monstros. E ele não acha que é um deles. Ele acha que ele é só um homem comum, com uma mente um pouco distorcida. E é claro que ele é um monstro, né? E enquanto eu assisti, eu fiquei realmente muito espantado, porque o problema é exatamente esse, né? Em alguns momentos, ao decorrer das temporadas, às vezes, nos delírios dele, ele até parece fazer sentido. Mas não, ele não tem. O final dele foi excelente. Bem feito, Joe Goldberg.